o quarto dia de nossa novena, em preparação para a festa de Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar, vem e não demores, vem nos libertar. Envia o Santo Espírito, chama de amor, que nos afaste do mal, da tentação e da dor. Demos glória a Deus Pai onipotente e ao seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos, durante essa novena, refletindo sobre os dons do Espírito Santo, iluminados pela Palavra de Deus e também pela palavra do nosso Papa Francisco. E hoje, quarto dia, nós refletiremos sobre o dom do conselho. Ouçamos a palavra de Deus que está no Salmo 16, versículos 7 a 11. Bendigo ao Senhor, que me deu inteligência. Sim, até de noite ensinam-me os meus rins. Eu sempre tinha o Senhor ante meus olhos, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, alegrou-se meu coração, minhas entranhas exultaram e minha carne repousa na esperança. Pois não abandonarás minha alma no Sheol, e não permitirás que teu santo veja a corrupção. Tu me farás conhecer os caminhos da vida, a plenitude da alegria com a tua face, as delícias à tua direita para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tema do dia: sabemos como é importante, nos momentos mais dedicados, poder contar com sugestões de pessoas sábias e que nos amam. Através do dom do conselho, é o próprio Deus, com o seu Espírito, que ilumina o nosso coração, fazendo que compreendamos o modo justo de falar e de nos comportarmos, e o caminho que devemos seguir. Eu estou lembrando aqui que tem uma invocação muito bonita a Nossa Senhora, cuja festa é celebrada no dia 26 de abril, Nossa Senhora do Bom Conselho. Falando aqui do dom do conselho, eu me recordo deste título mariano, Nossa Senhora do Bom Conselho. Papa Francisco nos diz: na intimidade com Deus e na escuta da sua palavra, começamos gradualmente a abandonar a nossa lógica pessoal, ditada muitas vezes pelos nossos fechamentos, preconceitos e ambições, e aprendemos a perguntar ao Senhor: qual é o teu desejo? Qual é a tua vontade? O que te agrada? Deste modo, amadurece em nós uma sintonia profunda, quase connatural ao Espírito. É o Espírito que vos aconselha, mas devemos dar espaço ao Espírito para que possa aconselhar. E dar espaço é rezar para que Ele venha e nos ajude sempre.
Oi, meu nome é Mariana, tenho 16 anos, participo da paróquia São Luís Orione e atualmente sou coordenadora do Ministério Jovem do Grupo de Oração Renovados pela Fé, que acontece às 19 horas na Capela Nossa Senhora Aparecida, todas as quintas-feiras. E hoje eu vou contar um pouco do meu testemunho com um dos dons do Espírito Santo, que é o dom do conselho. Esse dom que faz com que a gente ajude as pessoas, esse dom que faz com que a gente auxilie o próximo e auxilie a nós mesmos também. É bom, antes de eu entrar para a igreja, no início da caminhada, eu era uma pessoa muito estressada, eu não tinha muita paciência de lidar, eu era uma pessoa muito imediatista. E por eu ser essa pessoa imediatista, eu era uma pessoa impaciente, eu era uma pessoa que não conseguia lidar com outras pessoas porque tudo tinha que ser rápido e para mim não existia plano B, tinha que ser o plano A, era 880 e não tinha outra opção. E isso eu sofri muito no início da minha caminhada, porque como eu lidava com os jovens, eu vivia, os jovens me contavam as realidades deles, ficava um pouco complicado, porque eles começavam a contar, pediam conselho, e o meu conselho naquele momento não era aquilo que eles precisavam ouvir, ou então não era aquilo que eles necessitavam, que eles queriam estar ouvindo também. E muitas das vezes eu ficava zangada comigo mesmo por conta desse meu defeito, né? De eu ser impaciente, imediatista e querer que tudo fosse muito rápido. E um dia, uma jovem me mandou mensagem, né? E a gente começou a trocar conversas e tudo mais. E as nossas conversas começaram a ser um pouco mais frequentes, tipo, diariamente. E quando a gente ia conversando todos os dias, eu ia conhecendo um pouco mais da realidade daquela jovem. E eu percebia que aquela jovem, ela se autocobrava muito. E eu falava, olha, não faz isso pode desencadear uma ansiedade, uma depressão, muitas das vezes a curto ou a longo prazo. Porque eu já vivia essas experiências de outros jovens que me contavam. E não adiantava, né? Uma pessoa que auto se cobra, meio que ela não tem muito esse controle, então ela se cobrava muito e tudo bem. E um dia ela teve a sua primeira crise de ansiedade e ela me contou, né? E aí ela ficou desesperada, eu também, porque eu sabia onde ia dar. Eu não tinha paciência para lidar com pessoas que tinham depressão e ansiedade, justamente porque essas pessoas elas precisam de um tempo, de um processo para poder, não é uma coisa rápida. E muitas das vezes, por eu ser essa pessoa imediatista e até muitas das vezes egoísta, né, um pouco de egocêntrico dentro de mim, era difícil lidar. Então, quando aquela jovem me mandou mensagem e disse que teve a sua primeira crise de ansiedade, eu entrei em contato com uma amiga minha, que ela tem ansiedade, e eu falei, amiga, eu preciso da sua ajuda, tem uma jovem que está tendo sua crise de ansiedade, eu não sei o que fazer, porque esse assunto de ansiedade e depressão, há tempos atrás para mim, era meio que não tinha muita necessidade, eu achava que não tinha necessidade para aquele momento, para a minha vida, sabe? Então, aquela jovem, a minha amiga me contou, Mariana, faz isso e isso, aconselha ela isso e isso, faz para ela fazer isso e isso, e eu falei para ela, né? E com o tempo, eu peguei e fui pedindo para o Espírito Santo essa graça de dar o conselho, de saber aconselhar as pessoas, para eu não pedir vir de outras pessoas, mas que eu tivesse experiências e essas coisas. Então, eu peguei e falei com essa jovem e fui acompanhando ela de pouco a pouco, né? E o Espírito Santo eu ia rezando, pedindo a graça, e aí com o tempo eu podia ver que eu estava falando situações, comparações para ela poder entender que aquilo que ela estava passando no dia ia ficar tudo bem. E que um dia ela tinha só que entender o que estava acontecendo, ela tinha que aceitar. Então eu falei com aquela jovem, eu aconselhei ela, também pesquisei algumas coisas, e o Espírito Santo ele foi movendo dentro de mim, e ele foi me dando essa graça de dar bons conselhos, né? E eu lembro que teve uma parte que, no tempo, né, que eu estava conversando com ela e já estava também lutando com essa minha impaciência, com essa muitas das vezes, meu egocentrismo, às vezes ela mandava mensagem para mim, eu tinha que rezar 3, 10 Ave Marias, um terço da providência, eu tinha que rezar antes de mandar mensagem para mim não descarregar o meu estresse da realidade que eu estava vivendo nela, porque ela já estava sendo cobrada por tanta coisa, já tinha tanta coisa na cabeça daquela jovem que eu não queria colocar mais, eu não queria mostrar para ela que ela estava querendo, que ela era um peso para mim, que ela não era, mas ela podia achar que ela era um peso para mim. E aí eu fui pedindo essa graça para o Espírito Santo, eu ia rezando, antes de mandar mensagem para ela, eu rezando, eu conversava com ela, eu tentava o máximo
mostrar a presença de Jesus para ela, porque quando Jesus ele veio aqui na Terra, ele veio ser esperança. Quando eu vejo a palavra Jesus, eu vejo o significado, o sinônimo de esperança. Então eu precisava ser esperança para aquela jovem, eu precisava transmitir a presença de Deus, eu precisava transmitir o amor de Deus para aquela jovem. E por mais que era por WhatsApp, eu precisava mandar palavras de sabedoria para aquela jovem. Eu precisava aconselhar aquela jovem. Então o tempo foi se passando, e eu pude ver que era um dom, esse dom do conselho. Quando eu li as mensagens, eu falava, nossa, eu mandei isso? Gente, eu nunca passei por isso, porque graças a Deus eu não tive, ansiedade nem depressão, mas era como se eu estivesse contando um pouco daquilo. Então foi muito bom, foi uma experiência muito boa. E aí essa jovem, até hoje ela está na igreja, Ela vai se tornar uma liderança jovem. E eu fico muito feliz porque o Espírito Santo, quando você pede, é igual quando fala na Bíblia, pedis e recebereis. Então eu pedi porque era uma graça que não era para mim, mas era para ajudar uma pessoa. E o que foi até interessante, que esse dom ele me santificou. Ele fez com que palavras que não existiam no meu vocabulário, tipo respeito, empatia, prudência, eram palavras que não existiam no meu vocabulário antigamente. E através dessa jovem, rezando, conversando com ela, eu aprendi a ter empatia, eu aprendi a ter respeito, eu aprendi a ter muitas vezes prudência em mandar mensagem. Porque às vezes que ela já podia estar me contando e eu falava assim, não cara, para de se cobrar, você está se cobrando para... E não era assim que eu tinha que fazer, eu tinha que usar outros meios. Então era isso, esse é meu testemunho com um dos dons do Espírito Santo, que é o dom do conselho. Estamos rezando ao Espírito Santo, peçamos o dom do conselho. Acolha esse momento, essa oração. Reze. Deixe que a palavra de Deus entre na sua vida, no seu coração, na sua mente. Espírito Santo, concedei-me o dom do conselho, tão necessário nos melindrosos passos da vida, para que escolha sempre aquilo que mais seja do vosso agrado. Siga em tudo a vossa divina graça e saiba socorrer o meu próximo com bons conselhos. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.